Terça-feira, 9 de agosto. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta terça-feira da 19ª semana do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5, depois do versículo 10 e depois os versículos de 12 a 14. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe meu nome, uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face de meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Meu querido irmão, minha querida irmã, com o Evangelho de hoje começa o discurso eclesial segundo o Evangelho de Mateus. É o quarto dos 5 grandes discursos que estruturam o seu Evangelho. Precederam-no o da montanha, o missionário e o das parábolas, segundo temos visto na leitura continuada de Mateus. O discurso que hoje começamos indica atitudes e normas de conduta para as relações entre os membros da comunidade cristã. Tudo isso na perspectiva do seguimento de Cristo, o Messias paciente. Na redação de Mateus, que reuniu materiais da tradição oral e escrita, o discurso forma uma unidade literária, se bem que com temas diversos, como veremos nesses dias. O texto evangélico de hoje contém 2 partes. Primeiro, resposta de Jesus a uma pergunta dos seus discípulos. E segunda, parábola da ovelha extraviada. À primeira vista, parece não haver qualquer conexão, mas de fato tem, como veremos no final. Os discípulos começam por perguntar a Jesus: quem é o maior no reino dos céus? Isto é, na comunidade de Deus? A questão colocada aparece frequentemente nos evangelhos e reflete uma discussão também habitual nas escolas rabínicas da época. A resposta de Jesus é desconcertante. Chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar pequeno como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Os apóstolos devem ter ficado desiludidos. Mas, segundo Jesus, o tornar-se criança não é só condição para alcançar a maior grandeza na comunidade do reino, mas, inclusive, é requisito indispensável para ser admitido nela. Mas que significa ser como uma criança e tornar-se pequeno? Patrocinará Jesus o infantilismo psicológico? Nada disso. A criança é um ser fraco e humilde, que não possui nada nem tem nada que dizer na comunidade dos adultos. A criança, como pobre, só pode receber com alegria o que se lhe oferece, porque depende totalmente dos outros. Essa é a condição do homem diante de Deus. E, consequentemente, a atitude que Jesus quer dos seus discípulos: receptividade, simplicidade e humildade. Por isso, quem não aceitar o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Por fim, rezemos. Obrigado, Pai, pela lição que Jesus nos deu, ensinando-nos quem é o mais importante aos seus olhos, o que se torna pequenino e simples como uma criança, como o próprio Cristo, o servidor de todos, e sabe acolher o reino como dom, entrando assim nele. Opera, Senhor, em nós uma total conversão, a humilde receptividade de quem espera tudo das tuas mãos
com a ilusão e gratidão de uma criança. Faz que, seguindo o exemplo de Jesus, sirvamos em seu nome os irmãos com alegre sorriso, partilhando as alegrias e esperanças de todos. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.